Salve, queridos! A liberdade é um conceito central tanto na filosofia quanto na teologia. E a sua interpretação dentro da tradição cristã é profundamente influenciada pela Bíblia. Hoje, nesse vídeo, nós vamos explorar a visão bíblica sobre a liberdade, examinando suas nuances, interpretações e implicações para a vida do crente, dividindo a análise em várias sessões para fornecer uma visão abrangente e rica sobre o tema. A liberdade, segundo a Bíblia, é um tema que se entrelaça com a narrativa geral das Escrituras, desde a criação do mundo até a consumação final no Apocalipse, que, aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Apocalipse. E a liberdade bíblica, ela tem, né, muitas abordagens, incluindo a liberdade do pecado, a liberdade dentro da obediência a Deus e a liberdade que se manifesta no amor e no serviço aos outros. Eu fiz também um outro vídeo aqui, que você pode ver aqui no canal, no Palavra S.A., falando sobre a existência do mal no mundo, e lá eu trato dessa questão, por que o mal existe, né? E os intérpretes bíblicos dizem que foi o preço que Deus aceitou para nos fazer seres livres, né? Para que a gente possa escolher entre o bem e o mal, e até porque para o mal ser definitivamente derrotado, ele tem que passar a existir e não ser apenas uma ideia. Mas enfim, assista esse vídeo aqui no canal sobre a existência do mal no mundo, que lá eu trago mais detalhes. Então, na Bíblia, a liberdade não é meramente a ausência de restrições ou a capacidade de fazer o que se deseja, e pelo contrário, né? É entendida como a capacidade de viver conforme o propósito e a vontade de Deus, de ser verdadeiramente livre do poder do pecado e da morte e de experimentar a plenitude da vida de Deus, que Deus deseja para todos os seres humanos. E esse conceito de liberdade no Antigo Testamento, ele é amplamente abordado por meio de narrativas históricas, leis, profecias, enfim. E, por exemplo, a libertação de Israel do cativeiro no Egito é um exemplo fundamental de como a liberdade é entendida dentro do contexto bíblico. A história da libertação de Israel no cativeiro egípcio, relatada no livro do Êxodo, é um dos eventos mais significativos do Antigo Testamento, né? E essa libertação não é uma libertação apenas física, que claro, né, é a parte mais visível quando a gente fala da liberdade do povo hebreu, mas é uma liberdade também espiritual. Por quê? Porque Deus liberta o seu povo não apenas da escravidão física, mas também da idolatria e do pecado, né, chamando-os para um relacionamento de aliança. Por exemplo, você pega o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, né? Começa com Gênesis, depois Êxodo, no capítulo 7, no capítulo 3, no versículo 7, está lá assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. E aí tem toda a história tal, e a história de Moisés, que eu também fiz um vídeo aqui no canal que você pode assistir. Então esse evento é uma metáfora poderosa
para a libertação espiritual, que se torna um tema recorrente ao longo da Bíblia. Embora a lei de Moisés, também chamada de Torá, pode parecer que seja uma série de restrições, ela é, na verdade, apresentada como um caminho para a verdadeira liberdade, onde a obediência à lei não é vista como escravidão, mas como a maneira pela qual o povo de Deus pode viver em liberdade, conforme a vontade de Deus. Você pega, por exemplo, no Salmo 119, lá diz: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aqui a liberdade está intrinsecamente ligada à obediência a Deus. Então, seguir os mandamentos de Deus é visto como a verdadeira liberdade, ao invés de uma restrição. Então, você pega também os profetas, né? Os profetas no Antigo Testamento, claro, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles falam frequentemente sobre liberdade, especialmente no contexto da libertação do cativeiro babilônico, que eu também fiz um vídeo aqui sobre a vida de Daniel, né, que foi um personagem importantíssimo, que viveu esse período de exílio do povo hebreu na Babilônia. Porém, né, eles também falam de uma liberdade mais profunda, que é o quê? A libertação do pecado e da injustiça. Então, em Isaías, no capítulo 61, está lá assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse versículo, que mais tarde é citado por Jesus, no livro de Lucas, capítulo 4, ele aponta para a missão messiânica de trazer liberdade, não apenas de opressões físicas, mas também espirituais. Já no Novo Testamento, a liberdade assume uma dimensão ainda mais profunda e mais espiritual. Por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a verdadeira natureza da liberdade cristã é revelada. Um dos temas centrais do Novo Testamento é a liberdade encontrada em Cristo. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, nas suas cartas, eu também já fiz alguns vídeos sobre as cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Romanos, né? Ele escreve extensamente sobre a liberdade que os crentes têm em Jesus, destacando que, por meio dele, que somos libertos da escravidão, do pecado e da lei. No livro de João, no capítulo 8, versículo 31, lá está escrito: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus declara que a verdadeira liberdade é encontrada no conhecimento da verdade, que é Ele próprio. Isso está em João 14. Né? Essa liberdade é a libertação do engano, da escravidão do pecado e da condenação. Na carta de Paulo aos Romanos, o Paulo de Tarso, ele elabora o conceito de liberdade do pecado, destacando que, embora todos tenham pecado, em Cristo há libertação. Nessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele escreve lá: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que é muito interessante, né? Lembrando que na época de Cristo, né, escravos era uma coisa muito presente do dia a dia, né? Tinham muitos na cidade de Corinto, por exemplo, 2/3 da cidade eram compostas por escravos. Né? Então aqui Paulo usa a metáfora da escravidão para contrastar a condição anterior do crente, como escravo do pecado, e a gente sabe, né? Paulo fala também que o salário que o pecado paga ao pecador é a morte, né? Então ele fala dessa mudança, né, do crente que era escravo do pecado e com uma nova condição de escravo, só que agora da justiça, né, que paradoxalmente é a verdadeira liberdade.
Já um outro aspecto importante da liberdade cristã no Novo Testamento é a própria liberdade da lei, né? Da lei que os hebreus seguiam, né? Então, Paulo argumenta que os crentes não estão mais sob a antiga lei de Moisés, mas sob a graça. Vocês imaginam o que é falar isso para um judeu da época, mais de 2000 anos, né? Tudo aquilo que foi falado, transmitido por Moisés, olha, essa lei aí, agora vocês não devem mais se preocuparem com ela, porque agora vocês estão sob a graça de Jesus, né? Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E a escravidão, aqui nesse contexto, se refere à tentativa de obter justiça e salvação por meio do cumprimento da lei, em vez de confiar na obra redentora de Cristo. Então, a liberdade cristã, ela não é uma liberdade para fazer o que se deseja, né? Mas uma liberdade para servir. Então, Paulo enfatiza que a liberdade em Cristo deve ser usada para o amor e para servir os outros. De novo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para pecar, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E esse versículo, então, ele destaca que a liberdade cristã não é uma licença para o pecado, mas uma oportunidade para viver em amor e um serviço abnegado em nome do outro. A visão bíblica da liberdade, então, ela tem profundas implicações para a vida diária dos crentes. Então, assim, ser verdadeiramente livre, de acordo com a Bíblia, é viver uma vida de obediência, amor e serviço ao próximo, alinhada com a vontade de Deus. Então, a liberdade cristã, ela é paradoxalmente encontrada na obediência a Deus. Então, sendo que Jesus é o exemplo supremo de alguém que viveu em total liberdade, mas também em completa obediência ao Pai, e isso até em momentos antes da sua crucificação, que ele fala, Senhor, se puder me livra de mim, né? Não me deixe tomar desse cálice, que era a morte na cruz, mas seja feita a sua vontade. Então ele se submete à vontade do Pai. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz, ele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que Paulo fala? Que Cristo era divino e era humano, mas nesse momento ele se esvazia então de sua divindade e se torna totalmente humano. Para quê? Para se humilhar e obedecer à vontade de Deus, que era a morte na cruz. Para quê? Para nos salvar. Então aqui vemos que a verdadeira liberdade cristã envolve sim submissão voluntária à vontade de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Então, a liberdade no contexto cristão é inseparável do amor. A Bíblia nos ensina que o amor é o cumprimento da lei, isso está em Romanos capítulo 13, e que a liberdade em Cristo deve sempre ser exercida em amor. De novo, na carta de Paulo, né, aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz, ainda que eu fale, e essa passagem é bem conhecida, né, de algumas pessoas, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Que é uma passagem lindíssima, né? Dizendo que o que nos orienta deve ser sim o amor, e não importa o que você faça, sem amor não terá validade. Então esses versículos enfatizam que o amor é o princípio orientador da liberdade cristã. E sem amor, a liberdade perde seu verdadeiro propósito e o valor. Então a liberdade cristã não é apenas para benefício próprio, mas para o serviço aos outros. O apóstolo Pedro também ressalta essa verdade no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Ele diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Isso no Novo Testamento é bem ressaltado, sermos servos de Deus, escravos de Jesus Cristo. E Pedro encoraja os crentes a usarem sua liberdade para servir a Deus e aos outros, ao invés de ceder aos desejos egoístas. Embora, então, a liberdade em Cristo seja um presente inestimável, ela também apresenta desafios e paradoxos que os crentes devem enfrentar, Porque um dos maiores paradoxos da liberdade cristã é que, ao ser livre, o crente, ao ser livre em Cristo, o crente se torna paradoxalmente um escravo de Cristo. E Paulo fala isso, E ele frequentemente se referia a si mesmo como escravo de Cristo. E ele começava as cartas dele, algumas, falando: eu, Paulo de Tarso, escravo de Cristo, não sei o quê. Isso está no capítulo 1 de Romanos e 1 de Filipenses também. E no capítulo 7 de Coríntios ele fala: pois quem foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês imaginam o que é explicar isso para as pessoas na época, E por isso que realmente as cartas de Paulo, eu já falei aqui em alguns vídeos, são cartas, especialmente a carta aos Romanos, são assim, o Everest da Bíblia, É aquilo que de mais nobre há. São várias passagens, que a Bíblia tem, mas realmente eu reputo as cartas de Paulo aos Romanos como os melhores trechos da Bíblia. Então essa escravidão voluntária a Cristo é a verdadeira liberdade. Por quê? Porque liberta o crente da tirania do pecado e do egoísmo e do salário que o pecado paga, que é a morte. A liberdade em Cristo traz consigo uma grande responsabilidade. Paulo adverte aos crentes a não usarem sua liberdade como desculpa para o pecado. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, está lá: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? A lei era a lei que os hebreus seguiam, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então a gente está liberto. Paulo fala: agora estamos libertos da lei, então agora vamos fazer qualquer coisa? Eu falo: não, de jeito nenhum. A verdadeira liberdade requer que os crentes vivam de maneira responsável, honrando a Deus com as suas vidas. A liberdade cristã, então, ela também é dividida em comunidade. Os crentes são chamados a usar sua liberdade para o bem dos outros, construindo uma comunidade de fé. Lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, ele fala: tenham cuidado, porém, para que o exercício de sua liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, esse versículo, ele destaca a importância de considerar os outros ao exercer a liberdade cristã, especialmente dentro da comunidade de fé. E a liberdade em Cristo, ela está intimamente ligada à salvação. Então, por meio de Cristo, somos libertos do poder do pecado e da morte e recebemos a promessa de vida eterna. Então, essa salvação, por Cristo, traz também essa libertação do pecado. Então, o pecado é visto como uma forma de escravidão
que impede os seres humanos de viverem conforme o propósito de Deus. Você pega o livro de João, capítulo 8, ele diz: respondeu então Jesus, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, nessa parte aqui, Jesus explica que ele é a fonte da verdadeira liberdade. E que essa liberdade nos torna filhos de Deus com um lugar permanente em sua família. E a morte é outro inimigo do qual somos libertos por meio da salvação em Cristo. Paulo escreve sobre essa liberdade em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele morreu para nos salvar do pecado. Então essa passagem celebra a vitória de Cristo sobre a morte e a promessa de vida eterna, a liberdade última que os crentes aguardam. Então, essa visão bíblica da liberdade, ela é muito rica, na Bíblia, tem várias abordagens, e não se trata apenas de liberdade da opressão externa, mas de uma libertação interna, espiritual, que capacita o crente a viver conforme os propósitos de Deus. Então, a liberdade em Cristo é tanto um presente quanto uma responsabilidade, chamada a ser vivida em amor, serviço e obediência a Deus. A liberdade na Bíblia desafia as noções modernas que nós estamos acostumados, autonomia, independência, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não é isso. A liberdade na Bíblia é um pouco diferente. Por quê? Porque ela aparece apresentando para nós uma visão em que a verdadeira liberdade é encontrada onde? Na submissão a Deus e no serviço aos outros. Então, ao longo das Escrituras, a liberdade é apresentada não como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar a plena humanidade conforme a imagem de Deus. Ou seja, sempre que nós formos ler a Bíblia, a gente tem que tentar fazer um exercício de desapego. Desapego dos conceitos que nós estamos acostumados, desapego às definições que nós já ouvimos e pesquisar, porque não basta ler. Vou ler a Bíblia. Não. Ao ler a Bíblia, você começa a descobrir algumas coisas que necessariamente vão te levar à busca de informação complementar. Às vezes outra versão da Bíblia, às vezes livros específicos sobre determinado assunto, que tem vários, às vezes livros de explicações sobre as passagens bíblicas, e aí você vai aprendendo. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de levar na leitura bíblica os conceitos que nós temos, porque corremos o risco de fazer uma interpretação equivocada sobre aquilo que está lá escrito. Então, a liberdade cristã é uma realidade profunda e transformadora que começa na redenção do pecado e se estende à vida eterna com Deus. Então, ela nos chama a viver de maneira que reflita o amor, a graça e a justiça de Deus em todas as áreas de nossas vidas, enquanto aguardamos a consumação final dessa liberdade da nova criação. E apesar de todas as dificuldades da vida, espero que você consiga viver em liberdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora,
Se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.